Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro céu, contigo estar na morte é ter seguro céu. Estende-me teus braços, de amor serei a ti no mundo enquanto vivo, serei fiel a ti. Meu coração é presa de teu amor clemente, a Deus farás presente do que já não é meu, a Deus farás presente do que já não é meu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos uma igreja missionária em saída e façamos anos dizendo que o nosso coração é o coração de Deus, o Todo-Poderoso, o princípio sem princípio. Dia 2 de agosto, solenidade de Nossa Senhora dos Anjos. Dia do perdão de Assis, dia da Porciúncula, dia de fazer penitência, de visitar uma igreja franciscana de nosso Pai Seráfico São Francisco e confessar e receber indulgência. Que todos os entes humanos façam penitência e reze. Peça a proteção à Santa Mãe de Deus, a Senhora dos Anjos, que no ano de 1216, o nosso Pai Seráfico recebeu para divulgar o perdão de Assis em todo o mundo, e o Papa Honório III aprovou o dia da Porciúncula, o perdão de Assis, na festa de Nossa Senhora dos Anjos. Sejamos fortes, façamos penitência e vamos visitar uma igreja franciscana, rezar o terço diante de uma imagem da Santa Mãe de Deus, rezar pela paz no mundo, pela união, pela fraternidade de todos os entes humanos. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois da morte de João Batista, Jesus partiu numa barca para se retirar a um lugar deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguia a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa grande multidão para que vá comprar e viverás na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles:
nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os, disse-lhes ele. Mandou então a multidão sentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu a seus discípulos que o distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Os convidados foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a multiplicação dos pães. Jesus sacia a multidão e todos comem e ficam satisfeitos. E Jesus está saciando todos nós, e que todos nós tenhamos fé e que todos nós ficamos satisfeitos, que Jesus está saciando a toda a gente. Ontem foi no Evangelho segundo João que nós vimos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, dizendo eu sou, respondendo do Pentateuco, onde o Senhor Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E Jesus, na literatura joanina, várias vezes respondendo: eu sou. E o Evangelho da multiplicação dos pães, nós encontramos nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no Evangelho segundo João. A multiplicação dos pães é o 4º sinal do nosso Senhor Jesus Cristo na primeira parte do Evangelho segundo João. E hoje nós estamos no Evangelho segundo Mateus. Sábado, nós vimos o Evangelho que estava narrando o martírio do precursor de João Batista. João denunciava os crimes e João foi preso no tempo da política do rei Herodes, que Herodes era governador. E João foi martirizado. E Jesus ficou sabendo da morte do precursor, ficou muito triste. E Jesus partiu dali e foi numa barca, foi num lugar deserto, e a multidão seguia de pé. A multidão seguia de pé. A multidão ia ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem são essa multidão que seguia de pé? Essa multidão somos todos nós, que vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo e permanecer para sempre em Cristo Senhor. E Jesus curou todos os doentes, curou espiritualmente, curou fisicamente. E Jesus está curando todos os doentes, todos os seres humanos. Está curando interiormente, está curando fisicamente. E já era tarde. E vendo a multidão, a hora já estava avançada. E Jesus disse: não é necessário, dai-lhes aos mesmos de comer. Dai-lhes aos mesmos de comer. Alimento para a vida eterna. Todos precisam do alimento físico e do alimento para a vida eterna, que é a palavra, que é Cristo Senhor, que Ele é o pão da vida. E o alimento físico, como nós rezamos na oração do Pai Nosso. Dá-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia é o nosso café, o nosso almoço, o nosso jantar, que o Senhor Deus nos concede. E Jesus é o alimento espiritual, que Ele é o pão da vida, como nós vimos lá no Evangelho segundo João. E aqui no Evangelho segundo Mateus, a multidão. Jesus teve compaixão da multidão e disse: dá-lhe vós mesmo de comer.
E os discípulos disseram: não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Esses 5 pães e 2 peixes, lá no Evangelho segundo João, que era um menino que estava com 5 pães e 2 peixes. E quem é aquele menino? Somos todos nós que somos discípulos do Senhor. E o Senhor, aqui no Evangelho segundo Mateus, só está narrado 5 pães e 2 peixes, e Jesus pediu: trazei-os aqui. E Jesus abençoou. Nesse momento em que Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixes, Jesus está abençoando todas as nossas refeições. O nosso café, o nosso almoço, o nosso jantar, os nossos lanches. Jesus abençoando os 5 pães e 2 peixes, está abençoando o nosso alimento, está abençoando a nossa alimentação. E vamos alimentar do pão da vida, permanecer com a sua palavra na mente, nos lábios e no coração. E em seguida Jesus deu aos discípulos para distribuir ao povo. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram os pedaços que sobraram em 12 cestos. E esses pedaços que sobraram, que foram recolhidos em 12 cestos, nós alimentamos até hoje em nossas refeições. Que todos vivam em fraternidade com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração, e façam tudo o que Cristo está nos dizendo. A multidão era aproximadamente 5.000, sem contar as mulheres e as crianças, 5.000 homens. E por que está dizendo que a multidão era aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças? Por que está narrado somente 5.000 homens, e sem contar as mulheres? E essa multidão são todos os entes humanos que Cristo Senhor está alimentando. Somos todos nós, são toda a humanidade, toda a sociedade em todo o planeta. Essa é a lógica fundamental dos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que a lógica é toda a humanidade que Jesus está alimentando com alimento físico, como na oração do Pai Nosso. Dai-nos hoje o pão de cada dia. E Jesus está alimentando fisicamente e espiritualmente, que alimenta espiritualmente é para sempre, que Jesus é o pão da vida, que todos comam do pão e permaneçam para sempre em Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos permaneçam em Cristo e alimentem do pão da vida. Ó meu belo amor, ó Senhora dos anjos, misericórdia, socorra e proteja todos os entes humanos, que todos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas propícias, e de me alcançar o que vos rogo. Amém.
São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora dos Anjos! Protege-nos, piedosa, ó Mãe do belo amor, de nossas almas vida, doçura dos que te amam, esperança dos que clamam a ti nos altos céus, de nossas vidas, doçura dos que te amam, esperança dos que clamam a ti nos altos céus. A ti as nossas preces, queridos filhos, em nosso triste exílio, erguemos a chorar. Neste trevoso vale de pranto e de gemido, com coração dorido, pedimos proteção. Neste trevoso vale de pranto e de gemido, com coração dorido, pedimos proteção. A nós volvem defesa os olhos benignos, pois somos réus indignos, mas somos filhos teus. Com teu olhar zeloso, selos aos pecadores, acende em mil ardores
mostra em mim Jesus. Rainha de clemência, ó Mãe suave e pia, doce Virgem Maria, eis nossa prece, amém. Rainha de clemência, ó Mãe suave e pia, doce Virgem